Olá pessoal, olá internautas, alunos do Colégio Luciano Feijão, todos os alunos aqui da região norte, agora da internet, do mundo inteiro pode aqui nos assistir. Aqui é o Colégio Luciano Feijão e mais um dia do Radiosfera. Lembrando que domingo agora temos o primeiro dia do Enem, prova de linguagem e códigos, redação e ciências humanas. E hoje a nossa aula é de ciências humanas com o professor Paulo Ayrton, de História, e o professor Anderson, de Geografia. Os dois compõem a área de ciências humanas. Aqui os comentações aqui do Paulo Ayrton sobre como é que é o Enem, essa aula. E aí, Paulo Ayrton? E aí, todos que nos acompanham em casa, nas redes, como é que estamos? E aí, Sérgio Vasconcelos, como está, meu querido? Fala, mestre Anderson. Pessoal, muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez, conversando sobre a prova de Ciências Humanas e parando para pensar um pouquinho como você vai chegar nesse fim de semana para arrasar nessa prova, para entender não só os temas, mas o funcionamento das questões. Essa prova é sua. A gente brigou, a gente discutiu, a gente conversou, a gente analisou fonte, a gente foi a fundo para deixar você, que é o aluno CLF, preparado. Para você, aluna CLF, pronta para fazer um show nessa prova. E quem está nos acompanhando agora, que está começando a conhecer o Colégio Luciano Feijão nas redes, entenda que aqui o preparo é de primeira, aqui é Enem na veia. A gente está preparando competência, preparando habilidade, a gente está preparando vocês para entender como essa prova é de fato. Não é só resolução de questão, é um autoconhecimento necessário para qualquer vestibular. E eu tenho certeza que tanto eu quanto meu amigo Anderson, a gente vai ajudar vocês com umas questõezinhas massa para a gente poder pensar a prova. Valeu, Paulo Ayrton, muito obrigado. Agora as palavras do Anderson Cordeiro. E aí, galera, beleza? Desde já, acredito que esse será um dos Enems mais importantes nas temáticas mais variadas a partir das humanas, né? Desde 2024 até a metade de 2025, nós temos acontecimentos que desafiam toda a ordem mundial e, querendo ou não, são temáticas que aparecem diretamente na prova como suporte. E o mais importante que você, esteja estudando, que esteja resolvendo questões, é que você saiba contextualizar esses acontecimentos. É inevitável a gente entender que toda notícia pode virar uma questão, mas nem toda questão é uma notícia. Então é por isso que você esteja próximo dos métodos, dos conhecimentos, dos conceitos, definições em que as ciências humanas trabalham. Às vezes a gente acha que é só uma interpretação textual, mas tem muito conceito envolvido. Então as questões que a gente separou, tanto eu como o PA, são questões que trabalham diretamente com as temáticas que envolvem o que percorrem e o que direcionam o mundo, certo? Muito bem, Anderson. Gente, lembrando que amanhã, aqui no Colégio Luciano Feijão, teremos um super aulão de véspera, muito conhecido aqui da região. Professores de humanas, redação, linguagem e códigos, aquele show de música, de aula, resolução de questão, deixar o clima bem alegre, divertido, para que domingo, dia 9, você possa fazer uma boa prova no primeiro dia do Enem. E vamos começar aqui a nossa aula, resolução de questões, PA, questão de história, que compõe ciências humanas. Fala, PAzinho. Vamos lá, galera, vamos entender uma coisa. O Enem é uma prova contextualizada. O Enem traz questões que dialogam com o tempo presente.
Cada vez mais, Sérgio, a gente está entendendo que não é o conteúdo pelo conteúdo, que não é a questão tradicional que vai ajudar nossos alunos a entenderem como fazer ciências humanas. E eu digo muito, a aula de história, porque não cai história no Enem, cai ciências humanas. Então a aula de história, ela ajuda a compor o cenário, entender os processos e principalmente ela ajuda a formar repertório sociocultural. O aluno que está se preparando para a prova do primeiro dia, ele tem que estar preparado na redação, nas linguagens, nas humanas, para entender e decodificar o mundo, para interpretar a fonte. O Enem não vai perguntar o que você sabe, o Enem não vai perguntar o conhecimento previamente decorado. O Enem vai lhe dar uma fonte e a partir do que você sabe, como você vai interpretar essa fonte. E muitas vezes ele vai trazer temas inusitados, inesperados, dialogando ciências humanas de forma integral. Sociologia, história e geografia. Eu sempre digo, quando a gente vai comentar as questões, a gente às vezes fica em dúvida, nós mesmos, professores, se aquela questão é de geografia, é de história, é de sociologia. E eu trouxe uma questão que fala muito do tempo presente. Aliás, história do tempo presente está cada vez mais marcante na prova do Enem. Recentemente, Sérgio, saiu uma reportagem de uma dessas grandes redes mostrando como as questões, mesmo as que tratam do passado, elas estão relacionadas às demandas e às questões do presente. Em 2025, uma das coisas mais impactantes na nossa sociedade é a grande força das redes sociais. E aí um exemplo, né, dos últimos acontecimentos é lembrar do que aconteceu no Nepal, né? Você vai ter ali uma proibição das redes sociais, 26 plataformas são banidas devido à questão da regulação e você vai ter uma revolta, né? Uma espécie de movimento, como ocorreu um movimento contrário lá no Oriente Médio, a questão da Primavera Árabe. A Primavera Árabe começa com as redes sociais porque as pessoas se reuniram nas redes. No Nepal, a galera praticamente foi para a rua porque foi proibido as redes. Então você vai ter essa nuance e eu acredito que, eu acho que o Enem, né, as questões de modo geral, tanto ciências humanas como linguagens e até a própria redação, ela vai beirar essa temática, redes sociais, IA, porque são coisas que afetam diretamente o comportamento humano, em todos os aspectos, políticos, sociais, econômicos. Então eu acredito que esteja nessa seara. E vocês têm uma habilidade específica para pensar isso. A competência 5, a habilidade 21, trata do impacto das redes de comunicação, das redes sociais, dos meios de produção da informação na vida social. Ou seja, como a informação modifica as relações sociais. Como o Anderson falou, a gente está na época em que no Nepal uma rede social ou a proibição de uma rede social pôde derrubar um governo, ocasionar seu estopim de uma revolta que derrubou um governo com extrema violência. Ao mesmo tempo, a gente tem séries de televisão que bombaram em 2025 como adolescência, mostrando os riscos da comunicação dentro das redes sem uma regulamentação. Temos exemplos de como a IA vem substituindo profissões, ocupações e alterando exercícios da prática social e laboral do ser humano no século XXI. Ou seja, o Enem está ligado em como as redes e as mídias se comunicam com a prática do cotidiano. Não é somente o ambiente virtual, é como esse ambiente virtual impacta as relações na prática, no efetivo, no vivido. E em 2013, o Enem trazia essa questão a partir de uma charge. É engraçado, Anderson, como a gente pode ver a velocidade das redes, Serginho. Olha o que nós temos aqui. Vamos ler a charge. Vida social sem internet. Já é difícil a gente imaginar hoje uma vida social sem internet. Você está no Orkut? Estou. E no MSN? No MySpace? E Facebook, em todos, até no Twitter, claro, você está em tantos lugares
por isso raramente te vejo no mundo real. Orkut, MSN, MySpace, essas redes nem existem mais. Para o estudante que é dessa geração já alfa, essas redes parecem falar de vitrola. Parece que eu estou falando do programa do Flávio Cavalcante. Foi longe. Orkut, MySpace, uma questão de 2013, ela já é velha, porque as redes têm uma velocidade estonteante. Mas o sentido da charge não se impacta com a substituição dessas redes. A ideia é, nós muitas vezes estamos nos relacionando nos ambientes virtuais e deixando as relações cotidianas em segundo plano. Com o advento da IA, isso está vindo com muito mais força. Já tem casos, Anderson, a gente viu muito isso em 2025, de jovens se tratando com a IA, de jovens que têm amizades com a IA, e isso vem trazendo uma série de problemáticas e reflexões. O Enem está ligado nisso. Como as mídias sociais impactam a vida. Habilidade 21. Vamos para a questão. A charge revela uma crítica aos meios de comunicação. Preste atenção que o comando da questão demonstra que eu estou falando dos meios de comunicação. Poderia ser uma charge com uma crítica à televisão, poderia ser uma charge com uma crítica ao rádio, porque todo meio de comunicação impactou o seu tempo. Em especial a internet. Por quê? E aí, quando a gente vai para o gabarito, que é o item A, ele demonstra que a charge critica como a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento hoje são questionáveis. Eu estou tão presente no mundo virtual que a minha interação analógica perde sentido. Quando a gente vai hoje para os partidos políticos, quando a gente vai hoje, por exemplo, numa eleição na Índia, em que candidatos e políticos mortos foram grandes eleitores porque apareceram na IA, a gente percebe como a gente precisa questionar os relacionamentos no meio virtual e no meio analógico. Para que eu trouxe essa questão? Para você entender que lá em 2013 o Enem estava pensando os problemas digitais do seu tempo. Em 2025 é uma aposta forte para a sua prova o que está acontecendo agora no mundo virtual e os impactos do digital no mundo real. E quando a gente fala disso, a gente fala obviamente em globalização. E falou em globalização, o Anderson tem muito a dizer para vocês. Vai lá. Galera, é o seguinte, né? O PA destacou a questão das redes sociais como o centro, né, dos questionamentos de debates generalizados, tanto no campo político, no campo social, cultural. E aí uma das questões é como é que essas redes sociais elas se constituem, né? E aí uma das coisas que a geografia nos permite analisar é a transformação do espaço geográfico. É você pensar que as cidades industriais se formaram a partir de uma estrutura, uma modificação, uma construção, e hoje não se tem mais essas cidades industriais. Você agora tem, podemos dizer, cidades virtuais, né? Eu não sei se tu já ouviu para falar naquele joguinho Roblox, né? Já, meu filho tem jogado bastante, inclusive. Pronto, minha sobrinha amam esse jogo de paixão porque você tem uma vida dentro das redes, né? Você constrói casas, você faz tudo, como Minecraft também. Então, saindo um pouco das redes, né? Voltando para essa condição global do mundo, a gente vai entender como é que isso foi intensificado e de que maneira. Veja, hoje não precisa existir um movimento gigantesco de massas para moldar uma cidade. As redes já fazem isso, mas no passado isso foi necessário. A primeira questão na qual foi colocada para vocês é um texto de comparação, texto 1, texto 2. Você vai ter que entender qual é a lógica em que essa questão foi elaborada para saber o que comparar dela. Por isso que é importante, e ressalto em qualquer momento na qual eu esteja dando aula, PA também, que as competências e habilidades devem andar no bolso, no dia a dia. Você pegar a competência e colocar na porta do banheiro, na porta do quarto, na pia, na mesa,
Porque você precisa entender esses eixos cognitivos. Identificar, criticar, comparar, exemplificar, explicar, conceitualizar. Então você precisa trazer essa temática, né, para o seu dia a dia na resolução das questões. Então é importante que você faça isso. Tá? A questão número 1, ela é um pouco mais antiga no sentido da história, né, do momento. Fala sobre a questão da Revolução Industrial. Nesses movimentos de massas que estão acontecendo hoje, essa alta migratória na qual a Europa está passando, né? E é uma das motivações que levam a grupos extremistas dentro da Europa a ter uma repulsa a esses imigrantes. Isso não é novo, isso acontece há muito tempo. E aí vou trazer para vocês um exemplo muito claro. A Europa é um continente que se encontra em declínio. Mas por que ele se encontra em declínio? Porque ele já nasce assim. Já se aproveita de grupos menos favorecidos dentro da própria Europa para avantajar a sua modernidade. Então, o primeiro texto fala sobre a questão do desenvolvimento industrial britânico, que só foi possível porque houve uma reserva, uma numerosa, pobre população irlandesa. A migração da Irlanda para a Inglaterra, para constituir o que a gente chama de industrialização. O primeiro movimento industrial que nós temos na Inglaterra se dá pelas massas, pela mão de obra, né, desfavorecida, desqualificada, empobrecida, na qual vivia em um país totalmente agrário, plantando batatas. Agora, corta para 2025. Veja como é que o mundo está hoje em relação aos imigrantes. Veja o comportamento em que alguns governos, algumas instituições têm em relação aos próprios imigrantes. Os irlandeses passaram pela mesma coisa. Então é você tentar imaginar que as cidades inglesas naquele período tinha pequenos cubículos que ocupavam 5, 6 famílias de irlandeses. Porque entendia-se que a indústria era moderna. Entendia-se que a indústria era a evolução. Mas uma coisa que é importante, na modernização da indústria, o que evolui são as máquinas, é a infraestrutura, mas o comportamento é quase que medieval. Então, o primeiro texto fala sobre isso. O uso dessas massas, essas forças, na qual movimentaram e trouxeram, né, no desenvolvimento para a Inglaterra. A industrialização com base nessa condição. Tá? Aí ele vai dizer alguns dados importantes, né? Como a questão da classe mais baixa da população, 120 mil irlandeses em Londres, 40 mil em Manchester, 34 mil em Liverpool. Então você vai ter um contato muito grande. Tá? O primeiro texto fala desse ponto. Veja, as redes, a internet, o mundo digital começou por algum canto. E precisou ter indústria e máquinas e revolução técnico-científica para que a informacional nascesse, né? A segunda já é um texto mais carregado. Um texto que fala da problemática humana em relação à própria industrialização. Olha como é que ele fala. Desta vala imunda, a maior corrente da indústria humana flui para fertilizar o mundo todo. Deste esgoto imundo jorra o ouro puro. Aqui, a humanidade atinge o seu mais completo desenvolvimento e sua maior brutalidade. Às vezes as pessoas, quando pensam assim, indústria, melhorou tudo. Tudo está melhor. Você vai ter fábrica, você vai ter modernidade, você vai ter máquina, técnica. Perfeito, maravilhoso. Não entendam. Um trabalhador irlandês nas fábricas inglesas ganhava em média ali, vou converter para reais, tá? 10 centavos por semana. Trabalhava 12 horas por dia. O tempo que ele tinha para consumir alguma comida de qualidade era no final de semana. Problema, a comida de qualidade foi comprada na semana por aqueles que tinham mais condições financeiras. Então o cara ia comprar farinha, a farinha estava misturada com cal. A carne estava um pouco estragada, então tinha muito sal. Essa era a qualidade. Não sei se tu vai lembrar daquela série Monty Python. Sim. Que é um clube de comédia. Série, né, de humor britânico, aquele velho e bom humor britânico. Ácido, né? Ácido. Tem uma sketch que é bem interessante, que é uma mulher tomando um chazinho com o seu marido. Aí, tomando aqui o seu chazinho, não sei o quê. Aí ele olha a mulher olha pro marido e fala assim, meu esposo, por que a gente não tem mais filhos? Ele fala, não, tá ótimo, só basta um. Ele vai estudar em tal universidade, não sei o quê, não sei o quê. Aí a câmera gira, para na janela e tem 2 operários com 10, 15 filhos, assim. Então essa é a realidade dos ingleses naquele momento, né, e dos irlandeses também. Então são textos comparativos, né? Aí fala o seguinte, os textos apresentam concepções a respeito das consequências da industrialização que revelam, respectivamente, olha as palavras,
Então você vai ter que entender a primeira frase do item se ela casa com o texto 1. E se a segunda frase do item casa com o texto 2. Respectivamente, é importante você observar isso. Primeiro, valorização da classe operária. Gente, o texto 1 já discorda disso completamente, né? Você já entende que não teve uma valorização em nenhum momento. Melhoria nas condições de vida e homogeneização cultural nos espaços citadinos. Também não tem essa condição, né? Estou falando de força de trabalho, de mudança, indústria, certo? Item C, importância da migração para a indústria e contraste entre avanço e exclusão social. É o mais correto de todos. D não é crescimento dos centros industriais, tá certo isso também, mas fala sobre a promoção de estabilidade das relações sociais. Não teve promoção, não teve estabilidade. A chegada dos trabalhadores imigrantes, tá certo, e a preservação dos costumes nos centros urbanos. Claro que claramente não, né? Então, você vai ter aqui o item C, a importância da imigração para a indústria, mas o contraste na questão do avanço e da exclusão social. Tá? Uma questão que fala sobre indústria, uma questão que fala sobre trabalho, e é esse contexto que o Enem vai trabalhar com vocês. Uma coisa muito importante que vocês têm que entender: vejam com cuidado os suportes. Os suportes do Enem não são achismos e opiniões. Vem de artigo, notícia, livro, charge construídas que às vezes que são inéditas para a própria prova. Então não achem que humanas é só opinião, pelo amor de Deus. Tem método, tem metodologia, tem tudo bonitinho, alinhado, viu? Muito bem, Anderson. É um faraônico. Calabreso. Calabreso? Ui. Bom, pessoal, mais uma questãozinha aí. Questão dupla, né? Foi uma dobradinha aqui dos dois, o bate-bola, né? Gente, lembrando aqui que nós vamos ter novamente o aulão de véspera e domingo, primeiro dia do Enem, nós do Colégio Luciano Feijão estaremos no local de prova. Todos os locais de prova, tá lá professor, coordenadores, para poder receber você no dia da prova, com aquela pipoca, aquele picolé, aquela água, aquela caneta e toda a vibração do primeiro dia do Enem, tá? Lembrando que nós estamos com as matrículas abertas para 2026. Venha no colégio, ligue, mande mensagem, para que você possa fazer parte desse grupo de estudo, de ensino, de aprendizado, de interação, onde reúne professores, coordenadores, alunos, enfim, para que você possa chegar nos seus sonhos por meio do Enem. Vamos lá, Pia. Vamos nós. Questão de número 2. Rapaz, a primeira que passou, você estava lendo a Bíblia, viu? Vamos lá, vamos seguir, porque a gente precisa entender os processos de organização da economia global. Minha gente, toda essa briga entre potências, essa disputa de nações, essa luta tarifária, meu irmão, o Anderson vai falar até disso também, né? A gente está aqui antenado porque existe uma habilidade específica para entender a relação entre nações. Então, quando a gente trata da competência 2, habilidade 7, a gente vai tentar entender como essas relações elas se constroem entre os estados-nação. E aí eu estou falando de modernidade, porque Estado-nação é um conceito da modernidade. E a gente precisa entender que essas relações se dão muitas vezes na dominação direta, na dominação impositiva, pelo uso da força, que é o que a gente chama de hard power, ou ela pode se dar também por uma dominação indireta. Quando a gente vê, por exemplo, os hábitos de consumo, as séries, os filmes, quando a gente vê, por exemplo, o uso de uma bandeira de outro país, a gente vê a relação com as ideias, com os valores de outra nação. Quando a gente vê, por exemplo, eu sempre brinco, Anderson, que eu percebi o quanto a Ásia estava crescendo, porque quando eu era pivete, Serginho, eu assistia desenho animado. Os meninos de hoje, quando eu assistia desenho, tinha Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros era um desenho. Se você disser hoje que Naruto... Eu assistia Liga da Justiça. Por quê? Massa. Olha que massa. Quem é a Liga da Justiça? Super-Homem, Mulher Maravilha,
Qual a Batman. cor do Super-Homem? Qual a cor da Mulher Maravilha? O que é que o Super-Homem e a Mulher Maravilha simbolizam? Os valores e os padrões dos Estados Unidos. A tua geração e a minha pegaram um padrão de cultura, de série. A gente assistia Faroeste, era o Rin-Tin-Tin. A gente assistia as séries enlatadas. A gente sonhava com High School. Do final da minha geração para a geração de vocês, desenho parou de ser desenho. É anime. Anime. É anime. A galera parou de ouvir as boy bands dos Estados Unidos e agora ouve K-pop. K-pop. Vai dizer pra alguém que Não é... parece com aquele cara do K-pop. Esqueci o nome dele. Parece? Quem é? Esqueci o nome dele, mas Não parece. tá antenado nas bandas de K-pop. A nossa edição vai localizar e vai do colocar BTS, aí do BTS. a identificação. BTS. Tá a responsabilidade sua aí. Você vai colocar na Eu edição. não sei, mas falando de BTS, né? Pra você, questão de nação, os caras desfizeram a banda pra servir o exército e depois voltar de volta. Não sei se foi o BTS, mas teve uma banda coreana que deixou de cantar porque tinha que servir o exército. Tipo, Estado-nação. Essas questões são muito intrigantes. O Capitão América é um soldado. É. As revistinhas do Capitão América eram jogadas para os soldados na Segunda Guerra Mundial. IPA, o que é que tu tá falando de super-herói? O que é que tu tá falando de anime? Se a tua questão é sobre a transferência da família real portuguesa da Europa para a América no século XIX. Porque aluno CLF, o aluno fera, ele entende que o contexto histórico, ele serve exatamente para o que a palavra diz. Contextualizar, mas existem processos que precisam ser entendidos de forma dialógica, analisando ao longo do tempo. O Brasil, assim como a América, sofreu um processo de dominação colonial violento, com imposição de poder físico e de poder cultural. Ao mesmo tempo que nós tivemos uma dominação militar, violenta, a gente também teve uma dominação religiosa, moral, comportamental. E a Europa enriqueceu com esse processo. A Europa se tornou uma potência global graças aos mecanismos coloniais. Quando a Europa começa a entrar em colapso, o eixo econômico começa a se modificar. O que é que a gente está vivendo agora, Anderson? Uma disputa em torno do eixo econômico. Quando eu tenho uma disputa entre o norte global, quando eu tenho Estados Unidos e OTAN, o que é que eu tenho? Norte global. Vou entrar aí nos conceitos da geografia. Posso entrar aí, Anderson? De boa? O que é que acontece? No norte global, a gente tem aquilo que foi tradicionalmente o poder no século XIX e no século XX. Mas cada vez mais está em evidência o poder de Rússia, com exceção aí nesse processo, mas China, Índia, África do Sul, Brasil, o chamado Sul Global. E essa questão, ela trata da inversão atlântica, quando eu tenho uma transformação do eixo econômico. Olha o que a questão diz. A transferência da corte trouxe para a América Portuguesa a família real e o governo da metrópole. Se a família real e a administração política estão aqui, então a metrópole passa a ser o Brasil. Quando o Brasil é alçado a Reino Unido, de Brasil, Portugal e Algarve. Quando o Brasil vira Reino Unido, nós temos uma inversão metropolitana. O grande império ultramarino português passa a ser regido das terras tropicais do Brasil. Isso trouxe também e, sobretudo, boa parte do aparato administrativo português.
personalidades diversas e funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil atrás da corte, ou seja, um fluxo migratório não de dominadores, mas da estrutura institucional do Estado português, junto com seus empregados e seus parentes, após o ano de 1808. Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa. E o que é que vai permitir a dominação das elites coloniais dos seus territórios locais? O enfraquecimento do poder hegemônico. Quando a grande potência entra em crise, os dominados acham espaço de resistência. Nós estamos passando por um processo que se assemelha a essa disputa. Há uma crise no norte global. O que é que acontece? Elementos do sul global aparecem disputando o controle e o poder. E a possibilidade das inversões da lógica de dominação. Aqui a gente fala ainda da colônia de fato. Então a gente fala do pacto colonial, onde a metrópole manda e a colônia obedece. Mas se nós passamos a ser Reino Unido, se nós passamos a ser na prática a metrópole, eu tenho, com a chegada da família real, o fim do pacto colonial. Se o pacto colonial se desestrutura, a estrutura colonial vem abaixo. E aí o colonialismo europeu na América, junto com o que havia também de colonialismo espanhol, entra em colapso. Isso não quer dizer que as estruturas mentais e culturais de dominação se acabaram. Essa é a diferença entre colonialismo e colonialidade. Tanto é que esse termo, grava esse termo, anota aí no seu caderno, decolonialidade, termo fundamental para o seu Enem em História. O que é que na prova de ciências humanas a história pode tratar de decolonialidade? A ruptura da mentalidade colonial. A estrutura colonial cai nesse contexto, mas a mentalidade colonial fica. O que é preciso hoje para decolonizar o Brasil? Romper com a estrutura patriarcal, romper com a estrutura eurocêntrica, romper com a estrutura norteocêntrica. Neologismo aí. Então, o que é que a gente tem como gabarito dessa questão? O que é que a transferência da família real para cá e os fatos relacionados à independência da América Portuguesa trazem uma demonstração do enfraquecimento do pacto de dominação metropolitana. Puxa uma setinha, bote pacto colonial, que é o termo regularmente trabalhado. Ok? Terminamos a questão 2. Muito bem, professor Paulo Ayrton, muito boa explicação. Vamos passar a bola para o Anderson Cordeiro. E aqui, galera, a resolução é casada. Galera, o PA falou sobre nacionalismo, falou sobre Portugal, falou sobre domínio imperial, falou sobre domínio das metrópoles. E aí a quinta questão casou perfeitamente. A quinta questão ela fala exatamente o que o PA estava falando sobre o processo de dominação dos países europeus sobre os demais países. E aí, trazendo aí uma seara da geopolítica, a doutrina mais perigosa e a mais assertiva se chama nacionalismo. Imagina que o nacionalismo é um salzinho, Sérgio. Se você bota pouco, fica insosso. Se você bota muito, estraga a janta. É isso que basicamente hoje os países defendem. Um extremo nacionalismo em prol de um desenvolvimento a respeito de outros povos. Então, a quinta questão, ela fala sobre isso. A gente está vivendo um momento geopolítico que o nacionalismo é sempre levantado à bandeira. A soberania de um país, a defesa de um país, sobre outros países que ameaçam a sua soberania nacional. O nacionalismo não é só vestir a bandeira ou vestir a cor do país. É você entender que o seu país está sob ameaça. E esse nacionalismo ele é invocado, é convocado a todo instante. Para quê? Para que a população tenha uma comoção coletiva para se defender do que vem de fora. Os americanos são feras para fazer isso, craques, tá? Os russos nem se fala, a russificação na Crimeia. Falou russo? Você é russo, tá, filho? Tem um ditado da Rússia que fala assim: aonde tem um pé de um soldado russo, a Rússia. Nacionalismo.
Então o nacionalismo na Europa gerou problemas. Um deles é a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, governos autoritários. Mas a quinta questão, ela fala de condições mais atuais. Vocês estão vendo essa onda de violência gigantesca, na qual todo dia a gente vê uma situação dramática sobre um imigrante em uma situação, né, de exclusão, uma situação de ordem na qual coloca ele como criminoso, e muitas das vezes. Então é assim que o mundo está hoje, né? Hoje é mais fácil um produto chegar na fronteira do que uma pessoa. Se levanta muros contra imigrantes, mas se diminuem taxas para que os produtos cheguem. Cria-se ferrovias que atravessam países, mas criam-se leis mais restritivas à chegada dos imigrantes. É mais ou menos assim que funciona. Olha o texto 1, para vocês entenderem que a história e a geografia são irmãs que andam lado a lado. Fala o seguinte, ó: uma ideologia maleável que valoriza mais a identidade nacional do que outras identidades como gênero, ideologia política, grupo socioeconômico, região. O nacionalismo busca diferenciar uma nação de outras e priorizar a representação política por meio da identidade nacional. Uma das coisas que às vezes eu fico pensando em relação ao processo de colonização brasileira, a gente se questiona, né? A forma como os portugueses iniciaram o domínio do Brasil. E aí, uma conclusão que nós entendemos é que não tem como ter nação se todo mundo fala diferente. Né? Somos os três aqui. Se eu falasse alemão, o Serginho grego, o PA inglês, a gente não conseguiria entrar em nenhum consenso. Agora, se por acaso ambos falam o mesmo idioma, a gente pode seguir as mesmas diretrizes. É por isso que os jesuítas ensinaram os indígenas a falar português. E também a mesclar as falas, o idioma, né, das comunidades indígenas ao português. É isso que é o nacionalismo. É uma ideia de união. Agora, quando você vai para o mapa, agora sim. Agora a gente entra para o debate contextual, o debate atual sobre isso. Hoje vivemos o que é conhecido pela geografia de um professor de geopolítica, né, um intérprete sobre o mundo, o Samuel Huntington, que é o choque de civilizações. Nós não estamos chegando numa ordem mundial meramente econômica. Tenta imaginar que a economia, ela leva a identidade daquele povo que quer vender. Então você vai perceber que hoje esse choque é real. Olhe aqui para o mapa. Veja que a civilização ocidental, ela está ficando pequena, ela está ficando pequenininha, porque você vai ter outras culturas que estão chegando com mais força. A cultura árabe, você vai ter a cultura latino-americana, a chinesa, a russa. O mapa representa muito bem isso. O colapso da nova ordem mundial não é porque os chineses têm mais armas que os americanos, não é somente isso. Ou é porque a Rússia invadiu a Ucrânia. Tem a ver com a questão identitária, cultural. É prevalecer minha cultura sobre a sua. E aí eu estava vendo um dia desse que proibiram uma música russa dentro da Europa, estavam tentando proibir, que era Sigma Boy. É uma música infantil, que aí queriam proibir porque valorizava a ideia de uma identidade de homem, aquele homem russo, sabe? Que ele que deve mandar, ele é o patriarca. E aí o que é que o russo fez? Mandou os generais regravarem a música, cantar Sigma Boy, para justamente afrontar a identidade europeia. Então você vê isso nesse mapa. Olhando aqui para o comando, bem tranquilo. Com base nos textos, a nova configuração política global estrutura-se a partir da imposição de valores ocidentais. Gente, veja o mapa. Veja como o Ocidente está pequeno. Está eclodindo, né? Não é à toa que a Premier, né, a representante da Itália, né, sempre de uma maneira ou outra, ela tenta relatar que a Itália é a grande figura central da Europa, né? Ela falou, acho que em uma entrevista, que a capital da Europa é Roma, né? Sempre tentando trazer aquela condição histórica do passado. B, rejeição ao nacionalismo. Óbvio que não. Você percebe que o nacionalismo está aqui, ó. O processo civilizações. O nacionalismo está inserido. Expansão diplomática. Galera, expansão diplomática, não tem diplomacia nesses conflitos, né? Supressão de conflitos identitários para assegurar a estabilidade internacional. Então, fala sobre a questão da supressão de conflitos identitários para assegurar a estabilidade. Não estamos no momento de estabilidade. Não vou me lembrar o nome do rapaz que falou sobre isso, o nome do autor. Mas ele diz o seguinte, ó.
para surgir uma nova organização, uma nova estrutura social, monstros irão aparecer. Ou seja, nós vivemos no declínio de uma ordem para o nascimento de outra. Por isso que há tantos conflitos. O item correto é o item E. Por quê? Valorização de identidades coletivas como fundamento das tensões internacionais. Civilização ocidental, coletiva, latino-americana, russa, chinesa, africana e assim por diante. Certo? Então, item E. Muito bem, Anderson. Rapaz, ficando aqui pra gente, viu? O homem é bom, o homem é bom, o homem é bom. O homem é bom, o homem é bom, é bom. Muito bem, pessoal. Mais uma questão de humanas sendo resolvida. A gente percebe a interação que há hoje entre a história, a geografia. Não é à toa que agora é uma coisa só, né? Ciências humanas. Não tem mais nada com a de nuvem, rocha, solo, não. Isso aí é pouca coisa agora. É pedra. Pedra. Era o solo, a nuvem, hoje, Serginho, nimbus, não sei o quê. A geografia física ela está muito mais ligada à questão ambiental no Enem, né? É verdade. O que vai cobrar a geografia física pura raiz é vestibulares tradicionais, o ES. O Enem que eu só fuso horário cai, né? Cai uma questão de fuso horário e era uma questão sobre... Só faz o fuso horário, né? Mas é bem bacana. Professor Paulo Ayrton, agora com a questão número... Vamos fazer então só uma inversão para a gente poder continuar na linha de raciocínio que o Anderson está trazendo. Em vez de fazer a 3, vamos para 4, a quarta questão aí no seu TD de História, que a gente está nessa semana de preparação, nessa semana de véspera. A gente está pensando e precisando organizar esse raciocínio. Então, vamos ver como as coisas se conectam. Olha a questão 4. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, questão do Enem 2024... junto com a Assembleia Geral, um dos principais órgãos de tomada de decisão dentro da entidade. O Conselho lida com questões de segurança e paz internacionais, além de recomendar a admissão de novos membros à Assembleia Geral e aprovar mudanças na Carta das Nações Unidas. 5 dos 15 membros são permanentes e podem vetar resoluções, o que ocorreu 261 vezes até 2020. Questão de 2024. Então, Anderson, essa relação de poder, e eu vou dar uma acelerada porque essa questão é simples. Como o Anderson já demonstrou que os nacionalismos estão extremados, cada um defendendo as suas ideias, até no mínimo elemento de soft power, chegando às raias do radicalismo, do hard power. Se a Rússia está brigando por uma música e está invadindo a Ucrânia, se quando a Rússia invadiu a Ucrânia, aqui no Brasil teve gente que parou de comer estrogonofe, teve pai que proibiu o filho de assistir Macha e o Urso. É verdade, cara. Você está percebendo que essas relações elas estão acentuadamente inflamadas. E quando eu penso na ONU, que deveria ser o órgão de resolução dessas tensões, há uma disputa entre as potências, principalmente a partir dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Então, preste atenção no papel dos órgãos multilaterais. Não é só a ONU. Vamos entender a importância, por exemplo, do Acnur, para entender os refugiados. Caro tema dos refugiados, dos apátridas, dos migrantes. Como os órgãos internacionais se relacionam com isso? O FMI, o Banco dos BRICS, e a resposta dessa questão toda se relaciona com a lógica de disputa de poder entre países que lideram essas entidades e que, num trechozinho simples, o Enem fala em assimetria política. Item B de bola, assimetria política. Há uma disputa, há uma confusão, um conflito entre países por esse controle. E aí o que a gente está vendo agora com as ações do Donald Trump é uma demonstração clara e efetiva dessa assimetria, tanto dentro quanto fora dessas organizações. No teatro das grandes nações, minha gente, a gente está em pleno conflito pelo poder global. Então vamos entender essas relações, porque está aqui.
foi no Enem do ano passado. No Enem desse ano vai estar presente também. Jogo de volta para vocês, meus queridos. Muito bem, professor Paulo Ayrton aqui resolvendo a questãozinha de ciências humanas. Lembrando mais uma vez que amanhã teremos o primeiro dia do grande aulão Enem tradicional aqui do Luciano Feijão. É massa. Tá? Então amanhã vamos ter novidades, descontração, música, banda, enfim, sucesso. Ato contínuo, vamos para o professor Anderson Cordeiro para mais uma questão de geografia que integra ciências humanas. Uma das questões que eu acho que o mais importante de você resolver uma prova de humanas é você entender que você está fazendo uma prova de humanas. O PA acabou de falar sobre a questão dos imigrantes refugiados. A nossa segunda questão fala sobre a questão do uso da mão de obra de imigrantes na Europa. Meu irmão, é lindo demais as humanas. É muito juntinho, é tudo muito coeso os processos. A questão bem simples, tá? Fala sobre a globalização e o trabalho. Gente, anote no seu caderninho aí, uberização, certo? Anote no seu caderninho, flexibilização. Então você vai entender que hoje a condição do trabalho dentro da Europa, meu povo, quem é que quer ser padeiro na Europa? É o imigrante, porque a classe que é qualificada não quer esse tipo de serviço. O cara que vai trabalhar numa loja de conveniência, num açougue, são os imigrantes. Porque como a questão do bem-estar social gerou para a Europa uma qualificação excessiva de trabalho, no sentido de ser qualificada e receber muito para isso, eles não querem fazer serviços mais básicos. Só que tem um detalhe, tá, Pé? O detalhe pior de todos. É necessário haver pessoas para os serviços básicos. Então, a Europa não tem mais a indústria que tinha no século XIX. Tudo foi para a China. A mão de obra já não é mais a mesma. Olha a segunda questão. A questão fala sobre a perca de trabalho e como é que o Estado europeu, o Estado com E maiúsculo, os Estados, podem atuar para reverter esse processo. Olha só um trecho, tá? A União Europeia criou em 2006, em 2006, o Fundo Europeu, olha só, o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização. Então, veja, a União Europeia criou um fundo para ajustar o trabalho de acordo com a globalização. Para quê? Porque as pessoas estavam perdendo emprego. Perdendo emprego em questão porque os imigrantes aceitavam valores menores. A lógica, Sérgio, é o seguinte, ó. O imigrante recebe X, o europeu recebe 3X. Então você vai ter esse debate. O item correto seria: o texto apresenta uma relação entre globalização e trabalho que se caracteriza por meio da apoio estatal à reinserção de trabalhadores afetados pela globalização. A globalização, como já dizia Milton Santos, ela tem duas faces. A globalização como fábula, na qual todo mundo é conectado, High School Music, escuta música, come comida de outros países, sushi, pizza. Mas a verdadeira globalização é a globalização da perversidade. O mundo tal como ele é. E ele é assim, problemático, não é coeso e a exclusão é eminente. Por isso que o item correto é o item D, viu? De que vai dar certo. Obrigado, professor Anderson. Então, mestre Anderson, já que a gente está falando do que cai no Enem, todos os últimos vestibulares da prova do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, tem trazido o Nordeste e a cultura popular como elemento presente. Padre Cícero, a leitura das pedras de sal para a previsão do tempo, a identidade da religiosidade popular. E aí, pessoal, na questão 5, vocês têm uma ressignificação da estética nordestina criada pelo cangaço. Pessoal, o cangaço está em alta. Série na Globoplay, série na Prime Video, filme sobre Lampião, Maria Bonita. O cangaço voltou. O cangaço, Anderson, é o elemento mais presente. Serginho deve lembrar da quantidade de filmes sobre Lampião, Maria Bonita, que já se produziu no Brasil.
Então o cangaço ele é muito forte no imaginário popular. Essa questão, ela pega uma foto de Maria Bonita na década de 30, das vestimentas. Vocês sabiam que Lampião era profundamente preocupado com a estética, com o cheiro, com o perfume. O óculos dele era de ouro puro. Lampião era muito preocupado com a imagem. Lampião fez contato com um representante da Kodak em Fortaleza, que era o único cara que encontrava ele, o Benjamin Abraão. Lampião foi filmado, Lampião foi fotografado, Lampião adorava estar apresentado para as mídias. E aí você tem uma coleção da Zuzu Angel na ditadura militar, ressignificando a estética nordestina do cangaço, para poder demonstrar essa resistência a um estado de dominação. Olha que interessante. Elaborada em 1969, a releitura contida na figura 2 revela aspectos de uma trajetória e obra dedicadas a... Essa é uma questão de ditadura militar. Mas não tem nada de ditadura militar do que está nos habituais manuais de estudo de história. Porque a gente precisa pensar a história por aquilo que se vive, pelo vivido e não só pelo decorado nos livros e manuais. Aqui você tem uma roupa que eu preciso ter o conhecimento do que foi o cangaço para entender que se vestir de cangaceiro no governo ditatorial da ditadura civil, empresarial, militar no Brasil era uma forma de demonstrar resistência ao Estado. E reproduzir como está aí no gabarito é a criação de uma estética de resistência. E já que a gente está falando em cultura como resistência e cultura como representação da nordestinidade, por que a gente não joga então para ver em geografia como é que a gente pode usar a arte como elemento de matéria e pensamento das ciências humanas? Mestre Anderson Cordeiro, vai que é tua. Questão de número 3. Uma canção de uma banda não muito comum. Às vezes estamos acostumados a escutar as músicas do Gonzaga ou até os próprios poemas do Patativa, mas é uma banda chamada Jumenta Parida. Aí você fala, vala meu Deus. Mas é uma banda totalmente regional aqui do Ceará. E muito boa, viu? É muito boa. Infelizmente, só lançaram um álbum, né? Mas trata músicas que estão relacionadas ao que o PA falou. Uma delas é a música Êxodo. Agora só vê o trecho. Cansados dessa agonia de morar no interior, vim embora para a cidade para ser mais um sofredor, carregando em minhas costas o peso da ilusão de ter casa, de ter dinheiro, de não me faltar o pão. Larguei minha família, ficou para trás o sertão. Tenho que pensar na vida e esquecer o coração. Perambulo pelas ruas e do meu lado a opressão. Agora o que me resta, a dor da decepção. Gente, isso aqui é uma música de uma banda de rock aqui do Ceará, estilo Raimundos, né? E aí você entende que há elementos para se trabalhar. A geografia também trabalha isso. A geografia cultural, né, que é uma das temáticas. E aí, eu lembrei de uma questão, se não me engano, foi no ano retrasado, que era uma questão, que era uma citação do livro do Euclides da Cunha, que falava sobre as pedras de sal. Sim. Em que você contabilizava ali, né, a quantidade de chuva eram os profetas da chuva. E aí naquele período se teimava dizendo que era uma questão religiosa. Mas não. Era uma questão ambiental. Existe uma percepção do povo sobre a natureza na qual ele vive, né? Então, a arte também fala isso, a música também retrata esse ponto. Olha só, o comando. Uma das consequências geradas pela atração da cidade, conforme descrita na música, pode ser observada na... Galera, olha como ele está chegando na cidade. Desiludido. Uma desilusão com a cidade devido às dificuldades socioeconômicas de exclusão. Não é a valorização das raízes rurais, não há a melhoria da qualidade de vida, não é a integração plena à sociedade urbana, não há a redução da desigualdade. A chegada do imigrante da seca é a representação desse povo que foi tanto, assim, por muitas décadas maltratado. Então é uma música que retrata bem isso, como o Gonzaga retrata, né, como Rapadura Chique, né, que é um repentista, né, também retrata, né? Então é uma questão que trabalha essa temática, beleza? Muito bem, Anderson. Muito obrigado. Próxima questão, professor Paulo Ayrton. Para a gente encerrar, vamos lembrar a importância da filosofia para a prova de ciências humanas. Foda. Galera, a filosofia é muito importante. As questões de filosofia costumam ser as mais
difíceis, as mais complexas, algumas trazendo uma filosofia profunda. Então, por favor, não descuidem da filosofia. Essa questão é uma questão um pouco mais simples do Enem 2015, mas ela traz uma questão importante para esse Enem: a racionalidade ao entender o mundo que nos cerca. Vamos pensar que a gente está em pleno momento negacionista, o anti-vax, o movimento de vax crescendo. Então a gente precisa entender o mundo. No documento, Nietzsche vai entender a filosofia grega e demonstrar como aquilo que parecia absurdo, que é a proposição de que havia uma origem de todas as coisas na água, no fogo, no ar, no apeiron. Isso não era necessariamente uma coisa vazia, não era só uma imagem da imaginação, da fabulação, como ele diz aí no texto que vocês vão ler na questão de número 3. Isso é um exercício, isso é o movimento do pensamento grego buscando, ao observar, olha que massa, ao observar o ambiente de forma racional, ao perceber no que existe a prática. O Anderson acabou de falar de uma questão de pessoas que conseguem perceber se vai chover ou não olhando as pedras do sal. Eu conheço profetas da chuva que olham pelo movimento das formigas até que mês vai chover. E Anderson, ano passado, a FUNSEM errou e os profetas da chuva acertaram. O que é que a filosofia grega, o que é que os pensadores gregos buscavam? A necessidade de buscar gabarito, ser de correto, ser de estar no caminho certo para aprovação, de forma racional, as causas primeiras das coisas existentes. Eles precisavam entender racionalmente a origem das coisas. E isso é observando o vivido. Ok? Olha aí de novo conectado. E aí, para fechar, né, assim, tá tudo casado, Sérgio. Aqui é tudo, o jogo tá feito. Uma questão que não fala sobre filosofia, mas fala sobre a questão da moral humana. Em que momento? Em que médicos decidiam se idosos ou jovens sobreviveriam na pandemia do Covid-19, na Itália. A decisão era se realmente as pessoas que não tivessem saúde suficiente, elas teriam direito a um leito no hospital. A questão fala sobre a problemática da Covid-19 na Itália, que foi o epicentro dos idosos, em que praticamente o grupo de risco seriam eles. Então a questão fala sobre 2 pontos importantes. Olha só, o envelhecimento da população europeia e como isso ocorreu, por causa de quê? A questão do bem-estar social, a garantia de uma vida melhor, a expectativa de vida que aumenta com um emprego melhor, com a educação melhor, com a saúde melhor. Só que ninguém nunca imaginaria que no futuro isso viraria um problema, porque o ápice na questão do efeito da Covid sobre os idosos foi de forma extremamente negativa. Então quando você fala assim, ó, o texto descreve esse momento na Itália, esse acontecimento, e o comando. O colapso descrito no texto está associado ao ou a imposição de controles populacionais nas áreas urbanas para reduzir os surtos. Gente, a Covid chegou, tá? O processo já estava acontecendo, então não é isso. Prioridade hospitalar concedida a pacientes com menor risco de complicações. Na verdade, a prioridade é aqueles que tinham maiores riscos, tá? Só que a escolha era, devido à Itália ser pequena, sistema de saúde pequeno, era a escolha quem viveria, quem morreria. C. Restrição do atendimento apenas a casos confirmados por exames laboratoriais. Gente, ninguém sabia para onde ir. Não tinha vacina, a pesquisa ainda estava em andamento. Aumento do crescimento populacional em razão da mortalidade elevada, é um contraditório, mas seria grande proporção de idosos mais vulneráveis às formas graves da infecção. Justamente pela condição do bem-estar social na qual a Europa garantiu para o seu povo, mas ninguém nunca imaginaria que isso poderia ter sido um peso em um momento de pandemia, a um tipo de elemento externo que iria afetar as pessoas de grupos de risco. E os primeiros são os idosos. Olha como a gente casou bem aqui as questões e vocês vão entender mais ou menos no sentido de que história, geografia, filosofia e sociologia é ciências humanas. Se você entrar na prova com esse pensamento, é melhor, tá? Fica muito melhor você resolver saindo dessa lógica cartesiana. Muito obrigado, professor Anderson, que encerra suas questões, o PA.
Certo. Então, para encerrar a aulinha de hoje, as palavrinhas finais aqui do Paulo Ayrton, depois do Anderson. E próxima aula teremos aqui Humanos novamente, junto com Linguagens e Códigos. Sou ela. Aluno fera, aluna fera, vocês fizeram um caminho bonito até aqui. Esse fim de semana a gente vai colher os frutos desse trabalho e eu tenho certeza que vocês estão preparados. Vocês têm um material massa para colocar em jogo nessa prova e eu tenho certeza que o resultado vai ser incrível, porque você, a gente, tudo que o Colégio Luciano Feijão preparou até agora foi para deixar todo o ambiente pronto, desde o seu preparo individual até a ação coletiva que a gente vem trazendo desde janeiro para chegar agora e ser bonito. Vamos para cima, vamos com tudo, vamos que o jogo tá jogado e a taça é nossa. Valeu, galera, bom jogo, valeu, boa prova, tamo junto. Galera, duas coisas importantes. Só existe o plano A. O plano A de você conseguir sua vaga na universidade. Você fez, você lutou, você conquistou, chorou, sorriu, ficou triste, ficou feliz, ficou com raiva, mas isso faz parte do processo. Então o plano A sempre vai ser o plano ideal para você, o que você quer, o que você quer construir. Então não desista dele. E segundo, lembre-se muito bem daqueles que te fazem continuar todos os dias. Eles também são importantes. Às vezes você vai para a prova e se diz, estou sozinho, apenas com a minha caneta e minha garrafinha de água. Mas você está ali pensando na mãe, pensando no pai, no irmão, no primo, no tio, no namorado, na namorada, no esposo ou na esposa que te ajudaram até chegar àquele momento. É importante isso. É uma prova na qual você vai colocar em prática o que você veio, né, preparando o ano inteiro. Então não percam essa visão. Você tem o seu plano e você vai conseguir. E você também vai honrar aqueles que te deram a oportunidade de também estar ali. Então, boa prova. Até mais, pessoal. Até o próximo programa.